Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha mais recente leitura, esse livrinho aqui do Grant Osborne, 3 perguntas cruciais sobre a Bíblia. Esse livro aqui, na verdade, é uma versão simplificada desse aqui, ó, A Espiral Hermenêutica, do Osborne também. Um livro bem mais volumoso, mas que foi escrito com o objetivo de atender ao público acadêmico. Esse aqui não. 3 perguntas cruciais. Foi escrito para o público mais leigo, né, em relação a estudo da Bíblia. E as perguntas são: podemos confiar na Bíblia? Podemos entender a Bíblia? Podemos fazer teologia a partir da Bíblia? E aí que, claro, o objetivo desse livro é justamente atender ao público leigo, como falei. E por que ele escreve esse livro? É por causa dos vários ataques, né, que a Bíblia nos últimos anos tem sofrido pela área liberal, né? Outra coisa interessante é que ele vai nos mostrar que é possível sim, através de alguns métodos que ele vai nos informar aqui, você, por si só, estudar a Bíblia com profundidade, estudar o texto bíblico com profundidade. Aquela ideia que só quem consegue entender o texto bíblico é aquelas pessoas que fazem faculdade, estudam, enfim. Não é isso. Ou estudam na academia, né? Não é isso. Você, como cristão, a Bíblia nos chama, nos convida a entender, e nós, claro, que podemos fazer isso. E um dos outros motivos é justamente um convite para mim e para você. Por que não investir na Bíblia? Por que não investir no estudo bíblico? A gente investe em todas as coisas, né? O nosso crescimento profissional, enfim, em várias outras coisas, lazer, cultura. Mas por que não investir tempo e dinheiro até no estudo bíblico? E às vezes nós não fazemos isso, mas ele nos convida. E as perguntas cruciais que ele fala, né, resumindo aqui, a primeira pergunta é: podemos confiar na Bíblia? E claro, essa pergunta só é feita em um período pós-iluminista, né? Antes do iluminismo ninguém fazia essa pergunta, né? Todo mundo acreditava na veracidade das Escrituras, que ela era inspirada por Deus, foi deixada por Deus para nós. Mas a partir do movimento pós-iluminista, né, principalmente na era moderna e pós-moderna, como nós estamos vivendo hoje, vários ataques surgiram em relação à defesa e à veracidade das Escrituras. E ele vai trazer aqui algumas passagens que são mais atacadas e vai desmistificar alguns dos problemas cruciais, né? Várias visões foram desenvolvidas durante a história sobre a confiabilidade da Bíblia. A visão neo-ortodoxa, por exemplo, né, que tem como protagonista o Karl Barth, que vai dizer que a Bíblia foi escrita, a Escritura, na verdade, é um veículo, né, um veículo da palavra de Deus. Quando ele vai dizer a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, é um veículo, né, que a partir do momento que você lê, você consegue entender ou encontrar nas Escrituras a palavra de Deus. A visão existencialista tem uma proposta de demitologizar o texto, né? Que vai falar que a Bíblia, na verdade, não é a palavra de Deus, mas a Bíblia são um amontoado, um conjunto de símbolos que precisa ser demitologizado, né? Para trazer realmente o verdadeiro sentido. Pessoas como o Paul Tillich, por exemplo, né? O Bultmann, que mais atacaram essa versão. E as versões mais atuais, que são as versões da escola sociocrítica, que vai falar que a Bíblia, que usam a Bíblia no caso, né, para libertação, né, das pessoas, das classes mais oprimidas, né, a versão feminista, por exemplo, né, que a teologia feminista que faz muito isso também. E aí, diante de tudo isso, nós podemos confiar na Bíblia de fato? E aí, por isso que o autor vai trazer alguns exemplos aqui, alguns estudos que nós precisamos entender, estudar a Bíblia a partir da própria Bíblia e não através dessas visões existencialistas e culturais que as pessoas pegam como pressupostos diante do texto bíblico. A segunda pergunta é: podemos entender a Bíblia? Podemos entender a Bíblia? E ele vai trazer algumas visões não, alguns pontos, né, que falam sobre interpretação bíblica, né? Por quê? Porque há um significado no texto, né? E não é o Espírito Santo que vai dizer para você que o significado do texto é esse ou outro, né? Essa visão mais moderna de que o Espírito Santo vai falar para você qual é o significado daquele texto é uma visão mais existencialista, né? De foro íntimo. O Espírito Santo falou comigo. E aí você vai, às vezes, entender ou interpretar o texto bíblico como algo mais subjetivo e trazer aquela subjetividade sua
como algo assim objetivo. Só que na verdade o texto bíblico já tem um significado. Deus, quando falou para Israel, para Moisés, para Paulo, para os cristãos primitivos, ele já falou qual é a sua intenção e o verdadeiro significado do texto. E diante de várias visões modernistas, pós-modernas, que vão dizer que o texto não tem significado algum, né? Que você, ao estar lendo, é que dá o significado ao texto, ele vai trazer justamente essa ideia que sim, a Bíblia tem um significado, o texto tem um significado, e fugir dele é pecado, é errado. Claro, existem várias interpretações, podem ser em passagens mais complicadas, né, complexas. Mas, na verdade, existe um significado. Muitos nós não iremos conhecer, só na eternidade, mas alguns nós, claro que podemos, vários podemos conhecer, né? E a terceira é, podemos fazer teologia a partir da Bíblia? Podemos falar sobre Deus, né? Sobre o relacionamento que Deus tem com o mundo a partir da Bíblia? E o primeiro ponto é que todos nós somos teólogos, né? Todos nós temos alguma ideia do que seja Deus, Jesus, Cristo e revelação. Qualquer pergunta que alguém fizer para você, por exemplo, para mim, para você, o que é Deus? Você vai ter uma resposta. Ah, Deus é tudo. Ou Deus é alguma... Enfim, você vai ter alguma resposta, né? E a resposta que você vai dar vai definir qual teologia você defende. Talvez você não saiba definir uma corrente teológica que você defende, mas através da sua resposta para algumas perguntas você vai justamente falar que você vai definir que você tem uma teologia de fato, né? Porque somos todos teólogos, como diz o Sproul, né? E aí, claro, ele vai trazer algumas visões sobre interpretação bíblica, né? Teologia bíblica, de teologia sistemática, histórica, que vai contribuir para você fazer a teologia a partir da própria Bíblia. Então, pessoal, resumindo, esse livro é fantástico, né? 3 perguntas cruciais sobre a Bíblia. Podemos confiar na Bíblia? Sim. Podemos entender a Bíblia? Sim. Podemos fazer teologia a partir da Bíblia? Sim, podemos. Agora, claro, isso exige tempo, dedicação, investimento, que todo cristão deveria ter, né? Se nós dissemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus dada ao homem, nós como cristãos, devemos, no mínimo, ler essa palavra. No mínimo, ler a Bíblia. Então fica a dica para vocês. 3 perguntas cruciais. Um excelente livrinho, bem pequenininho, né? Que vocês com certeza irão gostar.